Ok, e aí apareceu uma palavra legal aí, né? Da questão da posição da girafa, né? Ela é fotografada de perfil. Legal. Quem mais colocou e fez aí? Dá para só completar alguma coisa que não repetiu que já falava? Pode completar. Que a girafa ela é uma fase adulta e que ela está atenta, observando algo e que o dia está claro, parece bonito, tem uma négua lá atrás, então talvez seja de manhã, parece um dia quente, assim, no verão, não sei. Só assim o que passa, porque o resto é tudo igual, assim. Tá. Cerrar o fundo. Tá. Aí tem mais uma coisa de sensações, né? Sim. Que a gente vai tentar dizer na questão do céu aberto, né? Com nuvens e tal, e aí essa referência do período da manhã e tal, a gente não teria como distinguir aqui. Quem mais que acrescenta alguma coisa? A foto mostra o habitat natural durante o dia, que aparentemente está localizado na savana africana, com a imagem de uma girafa adulta, de corpo inteiro, parada, olhando para frente, num campo com vegetação rasteira. Ao fundo encontra-se uma floresta com muitas árvores e mais distante, no horizonte, uma grande montanha. Ao fotografar a girafa, a ponta de um galho de uma árvore se sobressai à frente da imagem, do lado esquerdo da girafa. Legal. Você deu um detalhe ali do que aparece do lado da foto. Mais alguém tem alguma colaboração nessa imagem? A questão que eu não sei se deve ser levada em conta, nem se deveria ser, a questão dos planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Eu penso que, de repente, deveria ser dada uma prioridade a partir do primeiro plano para o último. Legal. Isso é super relevante. Na fotografia a gente tem esses enquadramentos que eles podem ser ditos ou não. Vai depender daquela coisa que a gente falou do contexto, até por isso que ela começou justificando como ela fez. Mas a gente poderia dizer um plano geral de uma paisagem com uma girafa. Uma outra coisa importante é você categorizar a imagem. Alguns já no início categorizaram, o que facilita. Fotografia de uma girafa em seu habitat natural. Aí ela vai dar os detalhes do que vem a seguir, né? É uma forma de você construir a sua descrição. Se possível, você sumariza e dá um geral para a pessoa já identificar o que ela vai formar, né? Essa imagem na cabeça dela. Então, você facilita quando você categoriza a imagem logo no início. Fotografia, e aí, se for o caso, você usar o plano. Fotografia em plano geral, colorida, de uma girafa na savana, por exemplo. E aí você vai dar o detalhe. A girafa está de perfil para a foto, olhando de frente para a fotografia. Seu corpo não está de perfil, ela está inclinada para a direita. O rosto da girafa, se não me engano, também está inclinado. E você dizer o que compõe essa vegetação, uma vegetação rasteira, ao fundo arbustos e árvores. Então, a questão de você organizar a forma que você vai dar essa informação, mesmo que o contexto peça muitos detalhes, e aí é um cuidado que você precisa ter. Na hora de colocar esses detalhes, uma dica também é não fazer idas e vindas. Se você vai falar da vegetação, descreve a vegetação toda e depois volta para a girafa. Se você ficar na dúvida, né, mas eu vou começar por onde? Falo do detalhe da árvore na esquerda, ou primeiro falo do fundo, ou primeiro da girafa. Uma suma de você fazer essa escolha tradutória é começar do mais importante, ou principal para o secundário. Tá? Vocês, de repente, numa capa de livro, vocês vão poder até observar que a gente fala em destaque, Capitão Nascimento com um rádio na mão. E aí ao fundo depois a gente vai falar que ele está numa prisão, que tem celas de uma cadeia e tudo mais. Tá? Então essas são algumas dicas importantes para a gente categorizar aqui. E uma coisa, não sei se ocorreu com vocês,
que na maioria das descrições teve pouca características da girafa em si. Qual é a cor da girafa? Como é uma girafa, né? Qual a característica comum da girafa? Ela tem o que identifica que ela é uma girafa? É uma pergunta que eu até... Pois é, eu me perguntei também, mas girafa pra mim é girafa, né? Eu imagino que tu... Tá. Vamos devagar, então a gente fala. Se não souber, ele vai perguntar, mas tá, como que é girafa? Daí a pessoa também pergunta e você vai descrever o animal em si. Não, mas na escrita não cansa. Ah, não, mas tem que estar escrito de Tá. acordo com... Vamos só dar Pode falar, só para... A questão é a seguinte, um cego de nascença que nunca viu, como eu descreveria, ou no caso, como eu fazia a autodescrição da fotografia da girafa, se ele não tem noção de como é a girafa? Tá. Você vai dar as características da girafa como referência. Ela tem um pescoço 2 vezes maior do que a sua altura, tem a pelugem curta, nas cores amarelas, com manchas grandes, em tons mais escuros, enfim. Você pode descrever esse animal. O que acontece, que ela estava começando a responder já para a gente, é a questão do contexto. Qual é o momento que eu vou precisar dar todas as características da girafa? Se for um livro infantil, apresentando os animais para a criança, e aí, sei lá, na letra E é o elefante e tal, chegou no G é a girafa. Ali, para aquela criança, né, que não tem essa referência de como é a girafa, o foco da descrição seria esse. Né? A gente passaria só para dizer que ela está numa vegetação lá, mas faria uma descrição sumarizada da girafa. Agora, em outros contextos, por exemplo, um livro que esteja só exemplificando os animais, a gente cita a girafa e aí é importante a fotografia, né? Ele vai ter um momento que ele vai perguntar, ok, entendi a descrição da sua foto, mas como é uma girafa? E aí vai ter um material específico, de repente a gente tenha alguma referência que ele possa tatear, né? Um livro talvez com... como? Só tá O contorno da própria girafa. Isso, o contorno, o relevo, era essa palavra que fugiu. O relevo com o contorno da girafa e tal. Então, o audiodescritor também precisa estar atento a isso, né? Aquela ânsia da gente, poxa, eu preciso descrever, preciso dar tudo. Ele tem as fases em que ele vai precisar, né, dessa referência, assim como nós. Então, você precisa estar atento nesse material para ver ali qual é o foco que você precisaria dar. Ok? Sei lá, um livro de, mesmo adulto, mas sei lá, de biologia, estivesse tratando dos tipos de girafa e tal, com certeza essa característica minuciosa. Como é o caso do livro de matemática, que trataria da fração da pizza, né? São 4 pedaços, tem um sendo segurado na mão do menino, 3 estão no prato. Né? E aí depois vem as perguntas, é 1/3, quanto é isso e tudo mais. Então o audiodescritor precisa ficar atento no objetivo. A gente, pela ânsia de conhecer a audiodescrição, às vezes sai fazendo coisas que não é que não precisam, são inúteis, mas não é o objetivo para qual aquele público está ali. Né? A gente tem um grupo de pessoas, eu vou falar até na sequência, nos próximos slides. Uma vez, por exemplo, um livro sobre arquitetura. E aí falava do concreto, dos tipos de concreto utilizado, quais eram as características da obra. E era um livro de arquitetura. Então, alguns detalhes, algumas coisas que tinham ali, já eram conhecidas por aquele público. Mesmo deficiente visual, ele pode ter sido um arquiteto e adquiriu a deficiência visual, né? Ao longo da vida, já na fase adulta, e ele tem aquelas referências, e o audiodescritor precisa usar as mesmas, a mesma linguagem que ele utiliza para isso. Se o livro for de biologia, talvez a gente falar as pernas da girafa e tal, vamos falar as patas, vamos usar a linguagem adequada para o tipo de objetivo que a gente tem, ok? Vamos passar, tem muitas imagens, eu estou com medo de não dar tempo. Você passa, por favor?
Agora, a gente... Pode pular essa, Ana, por favor? Aí. Agora a gente já tem imagens que vão chegar com um contexto, né? Aqui a gente tem uma fotografia, eu acho que vai estar horrível para ver essa imagem daí, né? Mas a gente tem uma fotografia que foi tirada de uma revista. É a revista Veja, e você tem a referência do que está dizendo a matéria. Eu vou ler para vocês essa referência, e aí, com base nisso, vocês vão fazer a descrição da foto de uma revista, né? Lembre-se o objetivo da gente olhar uma revista, ou para que servem as fotografias em uma revista, sempre apoiando alguma matéria. Eu acho que não vou... Não, pode ser esse mesmo, só você consegue ler isso daqui?